Em nossos dias, observamos o uso de títulos ministeriais nas diversas denominações. Alguns líderes cristãos, mesmo atuando nas mesmas funções, mas em denominações diferentes, usam vários títulos, como bispos, pastores, anciãos e presbíteros. Infelizmente, há aqueles que usam algumas nomenclaturas bíblicas como uma forma de garantir autoridade eclesiástica e um suposto poder espiritual, criando assim uma visível contradição quanto ao real significado do título, segundo o que consta na Bíblia. Nossa pergunta vai contemplar essa diversidade de títulos e seu uso no Novo Testamento e na atualidade. Passagens Polêmicas é uma série que visa fortalecer a sua vida espiritual à medida que você for recebendo respostas às questões que apresentem dificuldade, aumentando sua fé na palavra de Deus. Quero convidá-lo a inscrever-se em meu canal no YouTube, pr.alexaraújo, divulgar com seus amigos e apresentar suas sugestões para melhorarmos nossas postagens. Nossa pergunta é: qual o título que deve ter aquele que pastoreia o rebanho do Senhor? Bispo, pastor, ancião ou presbítero? Muitos termos descrevem os membros do clero de igrejas cristãs, incluindo bispo, pastor, ancião e presbítero. A hierarquia da liderança da igreja varia dependendo da denominação. Por exemplo, metodistas, episcopais, luteranos e católicos reconhecem os bispos em funções acima do nível congregacional, que é o pastor. Enquanto os batistas veem o pastor como líder de uma congregação, com as funções de presbítero, bispo e pastor. Os presbiterianos chamam o pastor de presbítero docente, com o título de reverendo, e os demais líderes de presbíteros regentes. Muitos pentecostais fazem distinções entre pastor e presbítero, e algumas denominações também têm os bispos, embora todos possam liderar uma congregação. A partir da exposição etimológica de cada título e seu uso prático na Bíblia, faremos uma comparação com sua aplicação nos dias atuais, tendo por base subsídios disponíveis no site do Núcleo Apologético de Pesquisas e Ensino Cristão. Não temos a pretensão de dizer qual a denominação mais bíblica no uso dos títulos, mas mostrar que, na maioria das vezes, os títulos são intercambiáveis, permutáveis. Assim, quando lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres", e em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: "Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função". E em Tito, capítulo 1, versículo 6, "É preciso que o presbítero seja irrepreensível", não temos erros na Bíblia por empregar títulos diferentes. Alguns desses títulos são usados com a mesma função: pastorear o rebanho de Deus que está sob o seu cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. No contexto do Novo Testamento, os termos pastor, presbítero, ancião e bispo descrevem os mesmos líderes que atuavam em igrejas locais, cuidando do rebanho de Deus, a igreja do Senhor. As várias palavras, mesmo diferentes, identificam os mesmos homens, mas é importante entender que cada palavra tem seu próprio significado. Essas variações de sentido ajudam a mostrar aspectos diferentes do trabalho dos ministros que cuidavam de uma congregação. Para uma melhor compreensão, irei apresentar os significados desses termos. O pastor. As primeiras vezes que aparecem o termo pastor na Bíblia se referem a alguém cuidando de um rebanho. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8, Êxodo capítulo 2, versículo 17. Mas a partir do registro do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17 em diante, o nome é usado como forma figurativa para expressar situações referentes ao cuidado. Diz assim a passagem: "Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa." O salmista Davi, o mais expressivo pastor de ovelhas das Escrituras, também fez uma belíssima comparação e que está registrada no Salmo 23. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará."
Concluímos, então, que a figura do pastor no Antigo Testamento não estava ligado a uma autoridade espiritual, visto que nessa esfera se destacavam sacerdotes, juízes e profetas, levantados pelo Senhor. O pastor, de fato, era alguém responsável para cuidar do rebanho. Quando chegamos ao cenário histórico do Novo Testamento, vemos os líderes sendo chamados para pastorear o rebanho de Deus. E essa nomenclatura passou a ser usada justamente por causa das próprias palavras do Senhor Jesus, quando, empregando uma metáfora, disse de si mesmo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João, capítulo 10, versículos 11 a 14. Jesus, ele usa essa comparação porque sabia muito bem acerca do cuidado do pastor com as ovelhas nos campos. Ser pastor, a partir daquele momento, na visão bíblica e neotestamentária, significava cuidar de vidas da mesma forma que Cristo demonstrou no cuidado e ensino no seu ministério na terra. Ele consolou pessoas, guiou, orientou, pregou, cuidou da alma ferida e alimentou multidões. Foi humilde perdoando, lavando os pés dos discípulos para mostrar exemplo, protegendo e dando a sua vida. Essas são características não apenas dos pastores, mas de qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. O presbítero, também chamado de ancião em algumas versões da Bíblia, descreve alguém de idade mais avançada, experiente. No livro de Atos e nas epístolas, os homens que pastoreavam e supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros, conforme Atos capítulo 11, verso 30, capítulo 14, verso 23, capítulo 16, verso 4, capítulo 20, verso 17, capítulo 21, verso 18, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 19, Tito capítulo 1, verso 5, Tiago capítulo 5, versículo 14, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, 2 João, versículo 1 e 3 João, versículo 1. Necessariamente eram os cristãos mais maduros da congregação, usavam seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar o povo de Deus. Nessas diversas passagens que citamos, as palavras pastor e presbítero, ancião, estão interligadas. Temos as mesmas pessoas pelo seguinte fato: os presbíteros foram chamados para pastorear o rebanho de Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, que diz: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Observe que muitos presbíteros que eram de fato os pastores pregavam e ensinavam. O bispo. O termo tem o sentido de superintendente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, a referência indica uma função além do pastoreio. Mas o texto de Atos, capítulo 20, é claríssimo na interligação das pessoas do pastor, presbítero ancião e bispo. No verso 17, Paulo convoca os presbíteros para uma reunião, sendo que no verso 28 ele chama os presbíteros de bispos, encorajando-os ao zelo no pastoreio. O que na verdade revela o texto é que Paulo está diante de presbíteros, pastores, que tinham a função de supervisionar várias igrejas, bispos. Sendo assim, pastores, bispos e presbíteros anciãos não são ofícios diferentes, e sim palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Dessa forma, as denominações atuais que fazem uso desse termo devem fazê-lo de acordo com o texto da Bíblia. Os bispos seriam aqueles que são responsáveis, lideram, supervisionam várias congregações. Mas, além de bispos, pastores, presbíteros anciãos, a passagem de Efésios capítulo 4, versículo 11, fala de apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Farei uma rápida análise desses outros títulos. Apóstolo. Esse título parece ser o mais cobiçado em nossos dias.
Houve uma avalanche no surgimento de apóstolos tão grande como em nenhum outro momento na história da igreja. Mas, biblicamente e historicamente analisado, há muitos equívocos quanto ao chamado e função nessa nomenclatura apostólica. O termo grego apóstolos significa enviado. Em se tratando de originalidade literária, o termo usado por Jesus aos escolhidos para a pregação e propagação do Evangelho denota uma missão para os lugares mais distantes, onde ainda não chegara a mensagem de salvação, conforme lemos em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Os textos mais surpreendentes e reveladores das Escrituras, contido em Atos capítulo 15, mostram presbíteros, pastores e bispos ao lado dos apóstolos, deixando claro que nenhum líder da igreja teve a ousadia de se auto-intitular apóstolo, pois sabiam que se tratava de uma nomenclatura exclusiva de Jesus. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, sobre aquela questão. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para considerar este assunto. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas e Silas, homens distintos entre os irmãos. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia. Saúde, conforme Atos capítulo 15, verso 23. Temos outras passagens onde Paulo se apresenta como apóstolo ao afirmar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Partindo do relato de Atos, que é o contexto primitivo para a história da igreja nos períodos da Idade Média e Moderna, não encontramos nenhum registro de uso do termo apóstolo, a não ser o reconhecimento da igreja a pessoas que estavam na condição ministerial dos apóstolos de Cristo, quanto a lugares e condições, como John Wesley, George Whitefield e outros desse nível. Para maiores esclarecimentos, recomendo a leitura do livro do Dr. Augusto Nicodemos, Apóstolos, a Verdade Bíblica sobre o Apostolado. Vale salientar que os verdadeiros apóstolos dos nossos dias são os missionários que estão distantes, enfrentando os desafios de culturas diferentes, passando aflições até mesmo com suas famílias, para que o Evangelho Salvador alcance corações longínquos. Evangelistas são literalmente aqueles que compartilham as boas novas. Esta palavra é usada em outro lugar apenas para Filipe, Atos capítulo 21, versículo 8, e Timóteo, que foi ordenado a fazer a obra de um evangelista, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5. O termo supõe que denota um ministro do evangelho que não estava fixo em nenhum lugar, mas que viajava como missionário para pregar o evangelho e fundar igrejas. O ofício do profeta. O profeta era um dos principais homens de sabedoria maravilhosa, e alguns deles podiam predizer coisas que viriam a acontecer. Quanto aos mestres, são aqueles com a habilidade de comunicar eficazmente a palavra de Deus aos outros. Todos os pastores devem ter a habilidade de ensinar, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Mas algumas pessoas podem ser talentosas como professoras, como mestres, embora não sejam chamados para serem pastores, conforme Romanos capítulo 12, verso 7. Finalizo com uma afirmação de Alex Belmonte, que diz: o ministro ideal é aquele que primeiramente é considerado por seus liderados como o maior dos servos. Os seguidores, de bom grado, concedem a esse líder a autoridade para liderá-los, porque veem nele alguém altruísta e voltado para os demais, para as coisas de Deus.
Como ministro de Deus, sua tarefa é levar as pessoas a buscarem uma transformação e não apenas formular e impor leis por meio de um suposto poder espiritual gerado por títulos. Espero que as explicações possam ajudá-lo a servir com mais alegria e amor ao Senhor, sob a liderança de líderes segundo o coração de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e comentários. Até o nosso próximo encontro de Passagens Polêmicas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.